Feche os olhos, irmãos. Feche os olhos um instante, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, aqui estamos nós. Obrigada por tudo quanto o Senhor fez aqui nessa noite. Nós somos gratos porque nós estamos assentados para ouvir o Senhor falar. A minha oração é que o Senhor inunde o nosso coração de uma tal forma que saiamos daqui completamente diferentes. Derrama dessas chuvas aqui dentro hoje à noite, agora, na ministração da palavra. Abra a nossa mente e o nosso coração para que entendamos aquilo que vamos ouvir e muda a nossa vida, a nossa história. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 14, por favor. Oséias capítulo 14. O pastor Reinaldo me chamou, irmãos, esse texto explodiu o meu coração. Oséias 14, nós vamos ler os 9 versos do capítulo 14. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre restauração. Nós temos podido experimentar, como se eu fosse daqui, né? Ô papai, essa igreja tem experimentado uma gota do que Deus pode fazer. E hoje eu quero fechar esse mês de aniversário falando com vocês sobre esse texto, Oséias capítulo 14. Vamos ler os versos, diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tendes convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não vos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra de nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti, ó órfão, alcançará misericórdia, curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. E estender-se-ão seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entenda essas coisas, quem é prudente que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Irmãos, ainda que o seu povo dê as costas para ele, Deus não os abandona. Ainda que os discipline, ele é fiel para com as suas promessas. Deus insta o seu povo a voltar e abandonar o pecado que estava causando a ruína de Israel. Oséias 10:12, Deus já havia dito ao povo para arar o seu coração endurecido, para buscar ao Senhor e para voltar-se para Deus e pedir misericórdia. Agora em Oséias 12:6, Deus lhe fala como crianças pequenas e diz exatamente o que fazer. Meu irmão, nesta noite, escute em nome de Jesus. Deus há de nos colocar no colo e vai dizer assim para nós: faças isso. Todos vocês que estão aqui vão ouvir Deus falar, e Ele há de nos colocar no colo e dizer: faças isso. Em nome de Jesus, escuta o teu Deus falar com você hoje à noite.
Escute, essa mensagem não foi para um povo distante, essa mensagem é contemporânea para nós, para mim e para você. Há 5 etapas no texto, 5. Escute, a primeira delas é um chamado urgente à restauração. Deus diz 3 verdades aqui. A primeira delas é o autor do chamado. Ele diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Amado, sempre foi assim e sempre será assim. O próprio Deus, o ofendido, quem toma a iniciativa de buscar o povo ofensor e restaurar esse povo. Israel virou as costas para Deus, mas Deus não é apenas o autor do chamado, mas também o destino de volta. Volta, ó Israel, para o Senhor, o teu Deus. 2 Coríntios 5,18 diz que Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Essa volta não é para qualquer pessoa e não é para um lugar. Essa volta é para o próprio Deus. Volta, Israel, para o Senhor, o teu Deus. Segundo é o destino do chamado. Volta, ó Israel. Deus chama o próprio povo a se voltar para Ele. Volta, Israel. Israel tinha se desviado da verdade, tomando atalhos perigosos, envolvendo-se em alianças estrangeiras e prostrando-se a ídolos pagãos. Oséias 6:1, Deus disse: vinde e tornemos ao Senhor. Irmãos, Deus tem chamado, não são ímpios, mas o seu próprio povo a se voltar para Ele, porque se a igreja se volta para Deus, os ímpios o farão. Volta, ó Israel. Deus está chamando a nossa vida, o povo da aliança, a se voltar para Deus. Quem Deus chama? Volta, Israel, volta, igreja, para o Senhor, o teu Deus. Terceiro, qual é a razão do chamado? Porque pelos teus pecados estás caído. O pecado de Israel levou à queda. Irmãos, o pecado derruba pessoas. O pecado é um laço. O que desgasta você, a família e a igreja se chama pecado. Nós achamos que o trabalho nos cansa. Meu irmão, o trabalho não cansa. O trabalho renova as nossas forças. O que nos cansa é o pecado. O que tem feito a mim e a você se prostrar chama-se pecado. Volta, ó Israel, para o Senhor, o teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Quando o pecado entra no íntimo do coração e não é tratado, ele age como uma infecção. Ele cresce silenciosamente, causa perda de apetite espiritual, provoca cansaço e fraqueza. Então vem a prostração. Hoje à noite é noite de Deus levantar você, pegar pelas tuas mãos e dizer: volta, igreja, levante-se, levante-se. Há um chamado urgente de Deus à restauração. Irmãos, o grito que ecoa do trono de Deus para a terra é esse: volta, Brasil, volta, igreja, porque pelos teus pecados estás caído. Hoje à noite é noite de Deus te colocar de pé e andar de novo. Existem condições para que essa restauração aconteça. As 5. Escutem Deus falar. A primeira delas está no versículo 2. É arrependimento e conversão. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Arrependimento e conversão. Israel deveria voltar-se dos ídolos para Deus,
da confiança em alianças estrangeiras para a confiança no Deus da aliança. A pregação de João Batista em Mateus 3:2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E no verso 8 ele diz: deem frutos de arrependimento. Ou seja, irmãos, arrependei-vos significa que a nossa vida precisa mudar. Eu preciso viver em coerência com o meu arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. O que eu estou fazendo que desagrada a Deus? Eu preciso parar de fazer. Que posturas eu tenho tomado que tem apagado o Espírito Santo de Deus na minha vida? Arrependei-vos e convertei-vos, diz o Senhor. Arrependa-se e produza frutos de arrependimento. Mude de vida, ó Israel. Esse era o grito de Deus: arrependei-vos e convertei-vos. E mais, olha o versículo 2: é pedido de perdão e acerto de vida. Perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. Meu irmão, igreja do Nazareno, escute: a restauração, ela vem pelo reconhecimento do pecado e pelo pedido de perdão. Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. Então peça perdão essa noite ao Deus que te criou e que vê todas as suas ações, e então virá restauração da parte de Deus para nós, igreja. Perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. Essa aqui, meu irmão, não é uma confissão geral de pecados, mas uma confissão particular de pecados. Deus quer ouvir todos os seus pecados. Ele quer nomes de todos eles. Deus, perdoa os meus pecados? Não. Deus quer ouvir quantos são e quais são ainda nessa noite. E então virá a restauração do céu, novas chuvas. Terceiro, é adoração sincera em vez de rituais vazios. Olha o versículo 2: e em vez de novilhos, sacrifícios dos nossos lábios. Cantamos aqui. Amado, ninguém aqui pode esconder o seu pecado através de um rito religioso. Era exatamente isso que Deus estava dizendo a Israel. É achar que Deus aceita o nosso culto porque estamos oferecendo a Ele sacrifícios, mas a nossa vida não mudou. Deus disse: chega, Israel, de rituais vazios. Eu quero o sacrifício dos vossos lábios. Ou seja, o que você canta, o que você fala, você precisa viver. Nós precisamos viver. Deus espera nessa noite, Deus espera de todos nós uma adoração sincera. Sincera. Em nome de Jesus, Deus quer a sinceridade da igreja, de você e de mim. Quantos sinceros há aqui entre nós? Quarto lugar, escutem: rompimento definitivo com as alianças. Olha o versículo 3: a Síria já não vos salvará, e não iremos montados em cavalos. Qual é o contexto aqui? Quando Israel passava por alguma dificuldade, ela parecia que nem uma pomba enganada. Ora Síria, ora Egito. Ora Síria, ora Egito. Quando você lê o livro de Israel, o livro de Oséias, você vai descobrir uma coisa: Israel ora colocava sua confiança na Síria, e ora colocava sua confiança numa outra potência. A grande pergunta aqui para nós é: em quem você coloca a sua confiança na hora do aperto? Em quem eu busco? Quem eu busco na hora do aperto? Israel corria para cá e corria para cá, ora Síria, ora Egito. Deus disse: não, a Síria não vos salvará mais.
Essa é uma pergunta para você e para mim. A restauração não virá, irmãos, ela não vem quando você se voltar para Deus, somente para Ele. Enquanto você não crer que Ele é o seu sustentador e o seu criador, a restauração não virá do céu para nós. Onde temos colocado a nossa confiança? Em carros, outros em cavalos? Não! Deus disse: Israel, essa potência mundial não salvará mais. Entregue-se a mim, espere por mim, eu cuidarei de ti, diz Deus, em quem nós confiamos. E mais, olha o versículo 5. É um rompimento definitivo com os ídolos, e não mais diremos: a obra de nossas mãos, Tu és o nosso Deus. O pecado que Deus mais alertou Israel ao entrar na terra prometida foi uma coisa só: não se envolva com os deuses dos outros povos. E pasmem vocês, foi o pecado que mais Israel caiu. Não se envolva, e mais eles caíram. O que é idolatria? É fazer da criatura o Criador. Isso é idolatria. No contexto de Oséias 4:12, Deus disse: o meu povo consulta um pedaço de madeira, e sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e prostituindo-se, abandonaram a Deus. Notem que para ele, a idolatria é uma espécie de prostituição. Talvez você diga nessa noite: mas pastor, eu nunca me prostrei diante de uma imagem. Tá bom. Tudo que se opõe entre você e Deus é o seu ídolo. O seu trabalho pode ser seu ídolo. O seu carro pode ser seu ídolo. Sua esposa pode ser seu ídolo. O seu filho pode ser o seu ídolo. E Deus está dizendo: não haverá restauração para a igreja enquanto Ele não for o único e o primeiro. Queridos, eu creio no que eu prego. Não é difícil ver as chuvas lá de fora caírem aqui. Não é difícil. Precisamos nos voltar para Deus, como diz a Escritura. Essas são as condições. Deus diz: olha, você quer novas chuvas, um novo derramar? Então se arrependa, peça perdão e mude de vida. Me adore sinceramente, rompa com as alianças e rompa com os ídolos de uma vez por todas, ó Israel. Rompa. Há uma terceira verdade aqui, irmãos, vamos prosseguir. Há uma promessa segura de restauração. E que promessa? Deixa eu dizer algo a vocês: quem vai prometer aqui não é ninguém da terra, é o nosso sumo pastor. Ele chama Israel e diz: eu vou fazer isso se vocês voltarem para mim. Notem aqui que Oséias passa a falar de uma promessa segura de restauração. O que o povo precisava fazer para Deus fazer o que Ele disse que ia fazer? Três coisas. Três coisas. A primeira é que Deus cura o seu povo. Ele diz no versículo 4: curarei a sua infidelidade. O que Deus diz aí? Curarei a sua infidelidade. Irmãos, isso é forte. Eu, diz Deus, curarei a sua infidelidade. A infidelidade de Israel era uma espécie de doença para Deus. Olha o que Deus diz: a sua infidelidade é doença que os tem feito parar de caminhar e parar de fazer o que eu lhes mandei fazer.
Irmãos, isso nos norteia aqui na terra. Se Deus nos chamou para fazer algo e eu não tenho feito, Ele diz: eu curarei a sua infidelidade. Povo de Deus, só Ele pode curar a igreja hoje de novo. Eu curarei a tua infidelidade, diz Deus. Ficamos doentes fisicamente e espiritualmente, e o povo não tinha poder para curar a si mesmo. Irmãos, se essa cura não vier do céu, eu e você continuamos doentes, fisicamente, espiritualmente. Olha que promessa: eu curarei a sua infidelidade, diz Deus. Qual a área da sua vida que precisa de cura nessa noite? Qual? Da intervenção de Deus, qual? Essa é uma promessa, amados, de Deus: eu curarei você. Glória a Deus por isso. Ele continua curando, Ele continua abrindo os olhos, Ele continua levantando o homem do pó, do monturo, e diz: eu curo você da tua infidelidade. Caminhe, 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 caminhe. Eu curo você, em nome de Jesus. Segundo, diz o versículo 4, a parte B, que Deus ama incondicionalmente o seu povo. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Meu Deus, irmãos, essa é uma promessa. Isso não é para o mundo, é para a igreja de Deus, é para nós. Eu de mim mesmo os amarei, porque a sua ira se apartou deles. Quando o povo de Deus se volta para o Deus da aliança, diz a Escritura que a ira de Deus se aparta. Deus espera que você volte, Deus espera que você se prostre e diga: Deus, aqui é a minha vida, me levanta de novo, me usa de novo. Eu estou aqui voltando ao pó, com a cara no pó. Me usa como o Senhor me usava, para a glória do teu próprio nome. Eu os amarei. Não havia nada em nós que era digno do amor de Deus, mas Deus amou infinitamente os objetos da sua própria ira. Romanos 5, a partir do versículo 6, diz que Deus amou fracos, pecadores e inimigos de Deus, e somos nós. E eu tenho uma notícia para te dar: Deus continua chamando você. Vem, vem, Nazareno da família, vem. Eu quero levantar você e fazer de você uma flecha que alcançará esse alvo para minha própria glória, diz Deus. E mais, olha a promessa, versículo 5: Deus é a fonte da restauração do seu povo. Serei para Israel como um orvalho. O que o orvalho significa para a terra seca, árida, Deus significa para o seu povo. E por que o orvalho? Amados, atentem-se, isso aqui é tão bendito. Por que o orvalho? Primeiro, o orvalho cai silenciosamente. Diferentemente das chuvas, não é precedido de relâmpagos e nem de trovões. Ele cai silenciosamente. É assim que Deus faz. Ele derrama do seu orvalho silenciosamente, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo abrir de olhos. Meu irmão, quando o orvalho de Deus cai, ele torna o seco em vida. A terra seca, Ele derrama do orvalho silenciosamente. Às vezes no secreto do seu quarto,
Quando você ora, Ele derrama daquele orvalho fresco sobre você, renova você, levanta você, abre os seus olhos, dá-lhe vida. Eu serei para Israel como um orvalho. Quando você estiver orando, espere esse orvalho fresco renovar você, em nome de Jesus. E mais, o orvalho cai todas as noites. É nas horas mais escuras, difíceis e sombrias e amargas que Deus vem para restaurar você, transformando o seu vale em manancial. Há orvalho sobre nós, hoje à noite, orvalho, Ele derrama silenciosamente, Ele derrama todas as noites. Terceiro, o orvalho vem do céu. O orvalho não brota da terra. Só Deus pode mandar o orvalho. Só Deus cura a mim e a você. Eu serei para Israel como um orvalho. O orvalho cai todas as noites, e mais, o orvalho é abundante. Diz o Salmo 133:3: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O que significa isso? O Hermon fica no extremo norte de Israel, uma montanha cujo topo é coberto de gelo, onde nasce o rio Jordão. O Monte Sião está situado na Terra Santa, a 1.200 quilômetros ao sul. Qual é a verdade aqui? Quando Deus restaura a mim e a você, abençoam pessoas que estão longe de nós. Que verdade fresca para a sua cabeça e para o seu coração nessa noite. Por quê? Porque Ele é abundante. Porque cai aqui, e caindo aqui, abençoa os seus que estão a 1.000, a 2.000 quilômetros. Olha a promessa de Deus para Israel: eu serei para você como um orvalho. Há orvalho fresco ainda nessa noite para nós. Eu creio. Fresco. Quarto lugar. Que palavra poderosa. Quarto lugar. Irmãos, há 5 bênçãos decorrentes dessa restauração. 5. Olha o que acontece quando Deus restaura a igreja. Irmãos, nós estamos falando de uma restauração do céu e não nada produzido da terra. Olha o que acontece quando Ele resolve restaurar a igreja. Primeiro, está no versículo 5. Um crescimento extraordinário. Ele florescerá como um lírio. O lírio tem 2 características. Primeiro, o lírio é uma das plantas mais produtivas. Irmãos, eu fico doido, cara, como Deus escreve as coisas. Rapaz, ele florescerá como um lírio. A raiz de um lírio produz até 50 bulbos. O que Deus está dizendo a Israel e para nós aqui: quando Deus restaura a igreja, ela se multiplica. Vocês florescerão como um lírio. Vida produz crescimento, e não apenas de quantidade, e sobretudo de qualidade. Quando Deus restaura a igreja, as pessoas passam, elas entram, e Deus salva, e Deus salva, e Deus cura. A igreja cresce quando Deus restaura a igreja. E mais, olha isso que lindo. O lírio tem a capacidade de crescer de forma pura, mesmo em meio ao lodo ao seu redor. Amado, o lírio, ele floresce no meio do lodo. Já viu um lírio alguma vez?
Ele floresce no meio do podre aqui, ó, lodo por todos os lados, e ele está no meio do lodo. E o que significa isso? Quando Deus restaura a igreja, mesmo estando num mundo caído, a igreja se torna bela, santa e pura aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Ela florescerá como um lírio, diz Deus. Ela produzirá em qualidade e em quantidade. E ainda que ele esteja no mundo caído, vocês não vão se corromper, porque é possível, quando Deus restaura a igreja, você ser puro e incontaminado para a glória de Deus. Aleluia. E mais crescimento. O versículo 5 ainda diz: estabilidade espiritual. E lançará suas raízes como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano era a madeira mais nobre da época. Árvores firmemente arraigadas ao chão, que não caíam. O que Deus diz? Quando Deus restaura a igreja, a estabilidade e firmeza. Ora mundo, ora igreja. Não, quando Deus restaura a igreja, ela será como o cedro do Líbano. Ela será firme, ainda que lutas venham, que crises venham, que dificuldades venham, porque ela está plantada ao chão, e nesse chão por debaixo há uma rocha, e essa rocha é Deus. A igreja não tomba para lá e para cá, vem todos os ventos, e ela permanece firme para a glória de Deus. Que lindo! Vocês estão aqui, irmãos? Isso é o que acontece quando Deus resolve restaurar a igreja. E mais, olha, em quarto lugar, haverá uma fragrância influenciadora, e sua fragrância como a do Líbano. O Líbano era formoso por suas florestas densas e pelas suas árvores embriagantes de flores. Amado, Deus está dizendo para Israel: quando eu restauro você, você volta a espalhar o bom perfume de Cristo. Você já sentiu um bom perfume? Estou dizendo um bom perfume. E o bom perfume, ele influencia sem alarde. Ele entra, e de uma forma embriagadora, todos sentem o cheiro de um bom perfume. Quando Deus restaura a igreja chega e você não diz nada, e as pessoas vão te dizer: chegou aqui o bom perfume. Quando Deus restaura a igreja, esse perfume exala. Por onde você entra, o perfume entra atrás. Meu irmão, nós precisamos de uma restauração de Deus, para que esse perfume exale dentro de nós, e as pessoas digam: olha o cheiro embriagador, e esse cheiro é o bom perfume de Cristo. Quando Deus restaura a igreja, ela cheira um bom perfume de novo. E mais, olha o verso 7, ela volta a ser abrigo para os cansados. Olha o 7, os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide, e a sua fama será como vinho do Líbano. Israel restaurado não seria mais problema às nações, mas uma bênção para os povos. Assim também, quando Deus restaura a igreja, ela se torna um lugar de cura,
de refrigério e de salvação, e as pessoas voltarão para a glória de Deus. E ao voltar, diz o verso 7, que serão vivificadas e florescerão como a vide. Ou seja, a igreja deixa de ser um deserto para se tornar um oásis. Louvado seja Deus. Você precisa dessa restauração mais do que a cama que você se deita. Eu e você precisamos dessa restauração mais do que a água que você bebe. Último lugar, Deus faz uma solene exortação ao povo agora, no verso 8 e 9. Ele diz: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Deus já havia tratado desse assunto. Era como se ele dissesse: olha, o coração de vocês aqui nessa noite ainda está dividido. Vocês não querem restauração plena. E Deus pergunta para você que está aqui: você quer essa restauração plena, irmão? Você deseja isso? Mais do que carros, mais do que casas, mais do que roupas caras e tolas. Essa restauração é para a igreja, não é para o mundo. E ele diz no verso 8, acompanhe: eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu te ouvirei. Por quê? Porque os ídolos não poderiam ouvir Israel, não poderiam. Os ídolos não podem socorrer o povo na hora da aflição, mas Deus ouve o seu clamor e o restaura. Eu quero dizer para você que está aqui: se você se pôr de joelhos sinceramente a Deus, Deus ouve você, toca você e restaura você de novo, e de novo, e de novo. E você experimenta coisas que você nunca viu, nunca ouviu, e Deus o usa para a glória dele mesmo. Eu te ouvirei, mas eu cuidarei de ti. Esse é o Deus da aliança. Eu te ouvirei e colocarei você no meio das minhas mãos. Eu cuidarei de ti. Ei, Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida da igreja. Essa igreja é dele e ele chama você e a mim a uma única coisa: clame a mim. Clame a mim, eu vou ouvir você e eu vou pegar nas suas mãos e vou caminhar com você por todos os vales e dificuldades da vida, porque você será como o cedro do Líbano, você jamais cairá, para a glória de Deus. Olha o verso 8, a parte B. Deus abençoa o seu povo. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. O fruto da igreja procede de Deus. Só podemos frutificar se estivermos plantados junto à fonte, e essa fonte é Deus. Você está plantado em Deus nessa noite? Então prepare-se para dar frutos, porque quando você está nele, você será como um José. Em Gênesis 42, 29, um ramo frutífero junto à fonte. Gênesis 49, 22, Deus disse: José será um ramo frutífero, porque ele está junto à fonte. Abandone os ídolos, todos eles, todos, porque eu te ouvirei, eu cuidarei de ti, e o fruto que você der procede de mim, porque você está plantado junto à fonte, e essa fonte é uma fonte inesgotável,
inesgotável. Vamos orar, irmãos. Queridos, eu quero orar com vocês. Essa palavra exige de você uma decisão. Decisão. O verso 9 termina dizendo: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O sábio e o prudente são aqueles que ouvem e obedecem. São aqueles que ouvem e praticam. Diante dessa palavra que vocês ouviram, só há dois grupos: justos e transgressores. Os que ouvem a palavra e obedecem, e os que, embora ouçam, a rejeitam. Diante dessa palavra só existem duas escolhas: andar pelos retos caminhos de Deus, ou tropeçar nesses caminhos. Quem é você nessa noite? Irmãos, vamos orar. Amado, o maior desejo de Deus não é dar a você bens, mas é restaurar você, para que você dê frutos, e Ele coma, e Ele sacie a sua fome, porque Deus tem fome. Feche os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Eu creio que essas chuvas cairão agora em nós. Meu irmão, não fique disperso. Peça uma única coisa ao seu Deus agora: Deus, me restaura. Me restaura. Deus, em nome de Jesus, me restaura. Nós queremos crescer. Nós queremos ser estáveis espiritualmente. Nós queremos um esplendor constante, uma fragrância influenciadora, e sermos abrigos para os cansados. Em nome de Jesus, façam assim, como quem quer. Assim, eu quero ser profeta de Deus para vocês. Agora eu tenho sido, sempre que eu venho aqui, eu quero profetizar sobre vocês. Sobre vocês. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que Deus pode fazê-lo florescer outra vez. Eu creio. Deus fez a vara de Arão florescer em Números 14. Deus pode fazer o seu ministério florescer. Deus pode fazer o seu casamento florescer. Deus pode fazer a sua vida financeira florescer. Deus pode fazer esse ministério, a sua vida florescer. Em nome de Jesus, Pai Celestial. Essa é a sua palavra. Deus, e como eu tenho autoridade para profetizar na vida destes aqui nessa noite. Meu irmão, em nome de Jesus, volte-se para Deus hoje à noite. Hoje à noite, volta a Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tendes convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Volte-se para Deus. Deus tem chamado a igreja para voltar-se para Deus. E então Deus mandará novas chuvas.
Espere o orvalho do céu sobre a sua vida nos momentos mais terríveis de crise. Há um orvalho fresco caindo sobre a nossa cabeça, sobre a sua cabeça, e você crescerá. Você dará frutos, dará frutos, dará frutos. Eu e você cresceremos. O Senhor lançará suas raízes como cedro, ou seja, a nossa vida estará firme, haverá estabilidade, haverá um esplendor constante. Eu e você exalaremos de novo o bom perfume de Cristo. Nós seremos abrigos para os cansados. Quando as pessoas passarão, elas voltarão, e ao voltar, elas serão vivificadas e florescerão como a vida. Deus faz com que cada um de nós deixe de ser um deserto para ser um oásis, que abriguem as pessoas e que abrace as pessoas e dê a mão às pessoas, e o Senhor nos ouvirá, o Senhor cuidará de nós. Dele mesmo procede todo o nosso fruto. Nós estamos arraigados na fonte, e essa fonte é inesgotável. Ela não é como o poço de Jacó, de quantidade limitada, não. O Senhor tem águas, e nós estamos arraigados em Ti, Senhor. E de Ti procede todo o nosso fruto. Todo o nosso fruto. Seja prudente, seja sábio, ouça essa palavra e mude. Deus prospera essa igreja, prospera ainda mais esse povo. Faz com que eles caminhem para o centro da Tua vontade. Faz-nos voltar com palavras de arrependimento e conversão. E em nome de Jesus, espere frutos, para a glória do Deus de Israel, o Deus que nos chamou. Deus, que essa palavra frutifique para a glória do Teu próprio nome, e haja frutos, haja testemunhos para a glória de Deus, para a glória de Deus. Te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Aplauda o Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia.